Inflação do aluguel perde força em janeiro. Lula e Olaf Scholz se encontram hoje em Brasília. Conversa marca a volta do Fundo Amazônia. E você vai ver também. Governo cria grupo de trabalho contra exploração de garimpo em terras indígenas. Mudança do ICMS pode deixar os preços dos remédios mais caros a partir de fevereiro. OMS decide manter nível máximo de alerta para a pandemia de Covid-19. E ainda, Copa América 2024 será disputada nos Estados Unidos com 16 seleções. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Mais uma semana começa, não é? E que ela seja abençoada para todos nós. Com certeza. Então vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como a inflação do aluguel, perdeu força em janeiro. E o reajuste da maioria das locações no Brasil chegou ao menor patamar em quase 4 anos. O Índice Geral de Preços Mercado, indicador responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de locação vigentes no Brasil, desacelerou para 0,21% em janeiro. Em dezembro, o indicador apontou alta de 0,45%. Com a variação divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, o indicador acumula alta de 3,79% nos últimos 12 meses, percentual a ser repassado aos contratos com vencimento em fevereiro. A variação do IGPM, acumulada nos 12 meses encerrados nesse mês, mantém a tendência de queda, apurada desde maio de 2021, quando o indicador apresentava oscilação de 37% para as locações que venceriam no mês seguinte. Com a flutuação, o indicador figura no menor patamar desde outubro de 2019. Em janeiro do ano passado, o índice avançou e teve alta de 16,91% no acumulado em 12 meses. O cálculo do IGPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e na construção civil. Por isso, a variação é diferente da apresentada pela inflação oficial, que calcula os preços com base em uma cesta de bens. Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou hoje à tarde com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Essa reunião é a primeira com o líder de uma potência europeia desde a posse do presidente e marca a volta do Fundo Amazônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Brasília, para uma reunião bilateral que marca a volta das operações do Fundo Amazônia. Na oportunidade, o líder do governo alemão deve anunciar o envio de mais de 170 milhões de reais para o fundo, um mecanismo que capta doações e investimentos internacionais para o combate ao desmatamento e a promoção de ações de conservação na maior floresta tropical do mundo. O fundo foi desativado em 2019. Essa decisão foi criticada pela Noruega e pela Alemanha, os dois únicos países que ofereciam um crédito para proteger a floresta, e os recursos ficaram congelados. Com isso, cerca de 3 bilhões de reais acabaram não sendo utilizados para conter o desmatamento. Scholz será o primeiro líder de uma potência ocidental a se encontrar com Lula desde a posse. O presidente Lula já falou que tem interesse em um potencial aumento do comércio bilateral e a ratificação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O presidente deixou claro que destravar o acordo comercial com o bloco europeu é uma das prioridades da política externa de seu governo. Durante uma visita a Buenos Aires, Scholz defendeu a importância do acordo com o Mercosul e cobrou pressa. Agora há pouco, o governo da Alemanha anunciou um aporte de cerca de 200 milhões de euros, o equivalente a mais de 1 bilhão de reais para ações ambientais aqui no Brasil. O comunicado foi feito após uma reunião entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra da Cooperação da Alemanha.
E essa semana deve ser marcada pela posse de parlamentares e eleições das presidências da Câmara e do Senado. Na quarta-feira, 513 deputados e 27 senadores assumem seus mandatos e devem escolher os presidentes da Casa já no primeiro dia. Muitos acontecimentos importantes estão previstos para essa semana em Brasília. Na quarta-feira, acontece a posse dos novos parlamentares e a eleição de presidentes da Câmara e do Senado. Além da posse dos 513 deputados eleitos em outubro do ano passado, a Câmara vai eleger seu presidente pelos próximos 2 anos. O atual ocupante da cadeira e candidato à reeleição, Arthur Lira, chega como favorito. Os deputados Chico Alencar e Marcel Van Hatten devem apresentar seus nomes, mas sem chance efetiva de eleição para o cargo. Já o Senado dá posse a 27 membros, que representam 1/3 do total, e escolhe o novo presidente para o próximo biênio, também nesta quarta-feira. Disputam o cargo os senadores Rodrigo Pacheco, que tenta a reeleição, Eduardo Girão e Rogério Marinho. Pacheco é o nome apoiado pelo governo, Marinho representa o maior partido da oposição e Girão se apresenta como candidato independente. O ano judiciário também começa oficialmente neste 1º de fevereiro e deve ser marcado por uma sessão solene do Supremo Tribunal Federal. Na data, voltam a contar todos os prazos processuais das ações em andamento na Corte. A presidente do STF, Rosa Weber, agendou 42 sessões presenciais para o primeiro semestre. Também nesta terça-feira está previsto o fim da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O decreto está vigente desde 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes em Brasília foram invadidas e destruídas. O interventor federal, Ricardo Capelli, garantiu que a intervenção não vai ser prorrogada. A partir desta quarta, o comando da segurança pública na capital federal fica sob responsabilidade da governadora em exercício, Celina Leão, e do novo secretário de Segurança Pública do DF, o delegado federal Sandro Avelar. Ibanez Rocha, que é governador do Distrito Federal, está fora do cargo desde os ataques em Brasília, por determinação do Supremo Tribunal Federal, e deve ficar afastado por 90 dias do comando do Executivo Distrital. O governo federal criou um grupo de trabalho contra a exploração de garimpo em terras indígenas. A portaria da decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O grupo de trabalho deve propor medidas contra a atuação de organizações criminosas na exploração do garimpo em terras indígenas e a prática de crimes de direitos fundamentais. A equipe vai ter 60 dias para concluir os trabalhos. Composto de 6 ministérios e outros órgãos, como Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, a portaria com a oficialização da medida foi assinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Além da pasta da Justiça, também vão fazer parte da equipe representantes dos Ministérios dos Povos Indígenas, das Minas e Energia, Defesa, Direitos Humanos e Cidadania e Fazenda. A criação do grupo foi determinada após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à terra indígena Yanomami. Ele esteve no local, que abriga cerca de 30 mil indígenas em Roraima, e disse que vai atuar para interromper o garimpo ilegal, além de anunciar que a Polícia Federal vai investigar crimes ambientais na região. Na portaria, o Ministério da Justiça lembra que a exploração de minério nas terras indígenas e a comercialização posterior pode caracterizar crimes como usurpação de bens da União, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais. A Justiça determinou a recontratação de médicos cubanos do programa Mais Médicos. Os profissionais haviam sido retirados do Brasil no fim de 2018. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou a recontratação de profissionais cubanos do programa Mais Médicos. E com isso, a medida deve ser cumprida pelo governo federal, que já havia manifestado interesse de recomeçar o programa. Instituído desde 2013, com o fim do contrato com o Brasil em 2018, os médicos que integravam a 20ª turma do programa tiveram que retornar a Cuba.
A decisão agora acelera etapas, porque permite que todos os 1.789 cubanos demitidos no último ciclo sejam recontratados e voltem para o Brasil. Uma das características do programa é destinar o efetivo de médicos para áreas mais vulneráveis. Isso porque muitos profissionais de saúde preferem não trabalhar nesses locais devido à precariedade de equipes e insumos. A medida vem em meio à crise sanitária vivida pelos indígenas dos povos Yanomami, que estão sofrendo com a fome e a desnutrição. E mudando de assunto, os preços dos remédios podem ficar mais caros a partir de fevereiro por causa da mudança no ICMS. Além do impacto do imposto estadual, está previsto também o reajuste anual dos medicamentos em abril. As mudanças no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços podem deixar os remédios mais caros a partir de fevereiro. Além da alteração na base de cálculo do imposto em São Paulo, outros 12 estados aumentaram as alíquotas sobre medicamentos entre 19% e 22%. As associações da indústria e dos laboratórios já se mobilizaram e mandaram ofícios aos estados para tentar reverter ou suspender essas medidas. No caso de São Paulo, uma portaria publicada no último dia do ano passado fixou a base de cálculo para a cobrança do ICMS dos remédios com uma lista de preço médio ponderado ao consumidor final. Segundo o setor, o Estado superestimou valores de insumos e medicamentos para a base de cálculo do tributo estadual, o que deve levar aos aumentos. O Grupo Farma Brasil, entidade sem fins lucrativos, pediu o adiamento da entrada em vigor da portaria para que distorções sejam esclarecidas e solucionadas. Segundo a entidade, a nova lista coloca o preço máximo para alguns medicamentos chegando até 100% do preço máximo autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares pediu a suspensão da portaria e vai se reunir com representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo para tratar da questão. Nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins, o aumento das alíquotas estão previstos para vigorar a partir de março. Em abril, também é esperado o reajuste de 10 mil medicamentos que são regulamentados uma vez por ano em todo o país. Uma forte chuva atingiu a capital paulista nesse domingo e deixou ruas alagadas em bairros da Zona Leste e Zona Sul. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 100 chamados para a queda de árvores e alagamentos. No Jardim Etelvina, na Zona Leste, uma casa que estava interditada desabou sobre o córrego. Vídeos de testemunhas mostram o momento do acidente. Apesar do susto, não houve registro de feridos. A região de Cidade Líder, também na Zona Leste, ficou alagada. E antes do intervalo, falamos sobre a previsão para esta tarde de segunda-feira. A semana começou com calor e muita chuva pelo Brasil. E o alerta é de que os temporais vão ganhar ainda mais força em quase todo o centro-sul do país. Na região do Sudeste, em São Paulo, já choveu quase 10% a mais do que o esperado no mês de janeiro. Em outras regiões, ainda teve danos por conta da chuva, como na Grande Goiânia, em Goiás, onde a chuva transformou ruas em rios, causou estragos em shopping e deixou 5 pessoas feridas após a queda de uma árvore. Agora vamos conferir como fica o tempo em algumas regiões do país. Começamos por Goiânia, em Goiás. O tempo por lá continua de calor, com chuvas rápidas durante o dia e também à noite. Vemos o céu azul e com nuvens bem cheias. Agora faz 31 graus, bem perto da máxima, que chega ainda hoje aos 32 graus. Vamos conferir agora o sudeste do país. No Rio de Janeiro, o dia continua de calor, com pancadas de chuva pela tarde e à noite. Vemos o céu bem encoberto. Agora faz 31 graus e a máxima chega também aos 32 graus. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. Aqui na capital paulista, o dia continua de calor com chuva a qualquer hora. Vemos o céu com muitas nuvens. Já garoou hoje aqui na capital. De volta comigo, agora faz 26 graus e a máxima chega ainda hoje aos 28 graus. E veja a seguir, OMS decide manter nível máximo de alerta para a pandemia de Covid-19.
E falamos também sobre a Copa América 2024, que será disputada nos Estados Unidos com 16 seleções. Nós voltamos já, não perca! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília e voltamos com mais um destaque nacional. Sindicatos de trabalhadores envolvidos na crise das lojas americanas se reuniram hoje em São Paulo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O objetivo do encontro foi buscar soluções para garantir a manutenção dos empregos. Em meio à crise na rede americana, centrais sindicais de trabalhadores envolvidos com a varejista se reuniram com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para pedir apoio do governo federal diante do cenário preocupante. A reunião aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo, na região central da capital paulista. O objetivo do encontro foi reforçar a necessidade de garantia dos empregos e dos direitos dos mais de 44 mil trabalhadores diretos e de centenas de milhares de trabalhadores indiretos de toda a rede de fornecedores. Os representantes dos sindicatos defenderam que, independente das responsabilidades dos executivos do Grupo Americanas, a empresa e os empregos precisam ser preservados. Luiz Marinho, após a reunião, prometeu encontrar um melhor caminho para resolver esse cenário e proteger todos os profissionais. No destaque internacional, a Organização Mundial da Saúde decidiu nesta segunda-feira manter o nível de alerta máximo para a pandemia de Covid-19 no mundo todo. A decisão ocorre poucos dias após uma reunião do Comitê de Emergência, que se reúne a cada 3 meses para reavaliar a situação. Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, concordou em seguir as recomendações do Comitê de Emergência dos Regulamentos Internacionais de Saúde sobre a situação atual da pandemia de Covid-19. O comitê reconheceu que os níveis de infecção e mortes pela doença diminuíram em comparação com o início da pandemia, mas informou que não há dúvidas de que a Covid vai permanecer no futuro. A OMS reafirmou que vai manter o nível de alerta máximo para a Covid-19, uma vez que a doença continua a se modificar e o rastreio de novas variantes tem se tornado cada vez mais difícil. A organização reiterou aos países que continuem com os esforços na busca pela cobertura vacinal da população e que sigam aperfeiçoando seus canais de comunicação e vigilância epidemiológica. A diretoria-geral da OMS também alertou que os países devem se atentar em ajustar quaisquer medidas de avaliação de risco e prevenção, além de continuarem a fortificar as suas respostas nacionais para novos ciclos pandêmicos, tanto de Covid-19 quanto de outras doenças. E uma das províncias mais populosas da China anunciou nesta segunda-feira que vai suspender as restrições de natalidade. O país tem vivido uma das piores crises demográficas desde a década de 60, com o envelhecimento da população e uma queda no número de nascimentos. A província de Sichuan, no oeste da China, deve começar a suspender as restrições para a natalidade em 15 de fevereiro. A região, que conta com mais de 80 milhões de habitantes, limitava o número de filhos por casal a apenas 3. De acordo com a Comissão de Saúde local, a medida ficará suspensa por 5 anos. A regra, que ainda está em vigor em diversas províncias da China, tem sido revogada temporariamente por algumas regiões, com o objetivo de incentivar o aumento nas taxas de natalidade. Além das regras impostas nos últimos anos, o declínio no número de nascimentos no país também está relacionado ao aumento do custo de vida. A população chinesa caiu no ano passado pela primeira vez desde a década de 60. De acordo com especialistas, isso vai pesar na mão de obra e no sistema previdenciário do país.
De acordo com projeções demográficas recentes, a China, que hoje tem quase 1,5 bilhão de habitantes, pode chegar a ter apenas 587 milhões até o ano de 2100. E os confrontos violentos continuam no Peru. Desta vez, a capital Lima registrou sua primeira morte durante os protestos pela saída da presidente Dina Boluarte do cargo. Em poucos mais de 2 meses, a crise institucional que começou desde a prisão de Pedro Castillo já deixou dezenas de mortos por todo o país. O Peru registrou novos confrontos violentos no fim de semana. A Defensoria do Povo informou que um homem morreu no sábado em Lima durante o embate entre policiais e manifestantes, mas não deu mais detalhes do ocorrido. Esta foi a primeira morte ocorrida na capital. Na madrugada de sábado, o Congresso peruano rejeitou antecipar as eleições gerais para outubro de 2023. Uma nova proposta será votada pelo parlamento nesta segunda-feira, mas a reversão do resultado é considerada improvável. Estão buscando se perpetuar no poder até 2026 e isso ficou provado na última votação. Eles não se importam com a população, estão virando as costas para o povo. A poucas quadras dos violentos confrontos que ocorreram em frente ao Congresso, um outro grupo realizou o Concierto por la Paz, uma manifestação a favor das forças de segurança. Eu penso que deveriam armar a polícia, porque não é possível que entreguem um cacetete e um escudo quando eles são atacados a pedradas, são queimados vivos e maltratados como se fossem qualquer coisa. Os manifestantes anti-governo exigem há quase 2 meses a renúncia da presidente Dina Boluarte e a antecipação das eleições gerais. Dina chegou ao poder em 7 de dezembro de 2022, depois que Pedro Castillo tentou dissolver o parlamento, mas acabou destituído e preso. E em meio à crise e uma forte repressão pela sua renúncia, a presidente do Peru, Dina Boluarte, afirmou que vai propor uma lei para adiantar as eleições gerais do país para outubro deste ano. Ela também disse que, caso o adiantamento das eleições não seja aprovado, o executivo irá propor uma lei que obrigue o próximo Congresso eleito a supervisionar uma reforma completa da Constituição. E mudando de assunto, as confederações de futebol das Américas anunciaram que a Copa América de 2024 vai ser disputada nos Estados Unidos e vai contar com 6 países da América do Norte, Central e Caribe. As duas instituições vão assumir a organização do tradicional torneio sul-americano, que vai ser disputado no verão norte-americano, depois que o Equador desistiu de ser a sede. A próxima Copa América vai servir como preparação para o Mundial de 2026, que os Estados Unidos vão organizar em parceria com o México e com o Canadá. Os 6 países convidados da CONCACAF vão se classificar para a competição por meio da Liga das Nações da Federação deste ano. Estados Unidos, México e Canadá poderiam, assim, ter uma importante preparação competitiva para a Copa do Mundo, já que, como organizadores, estão dispensados de disputar as eliminatórias. Outro dos acordos vai envolver uma parceria no futebol feminino, já que a CONCACAF vai convidar os 4 melhores times da América do Sul para disputar a nova Copa Ouro Feminina em 2024. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E a informação não para aqui na HIT, então não se esqueça que daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais notícias para você. Até mais!